E a MT Dados divulgou nesta terça-feira uma nova rodada de pesquisa com intenções de voto para a Prefeitura de Cuiabá. No primeiro cenário, os pesquisadores não apresentam nomes aos entrevistados. Apenas perguntam em quem eles votariam para prefeito de Cuiabá se as eleições fossem hoje. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos juntos acompanhar os números da primeira rodada aqui no telão do SBT Comunidade a partir de agora. Primeiro cenário pela MT Dados, desenvolvido pela MT Dados, tem Abílio Júnior, do PL, com 16% dos votos no cenário espontânea. Espontânea volto a repetir, o cenário onde o pesquisador não apresenta nomes, faz única e exclusivamente a pergunta: em quem você votaria para prefeito de Cuiabá se as eleições fossem hoje? Abílio Júnior, do PL, aparece em primeiro lugar com 16% dos votos. Segundo colocado na pesquisa MT Dados é Eduardo Botelho, do União Brasil, que aparece na espontânea com 13% dos votos considerados. Eu ia falar considerados válidos, mas nesse caso não, pessoal. Nesse caso são votos gerais. E em terceiro lugar, quem aparece em terceiro lugar é o deputado estadual Lúdio Cabral, que aparece com 5%, ele que é filiado ao PT. Estes foram os 3 primeiros colocados na pesquisa. Além dos 3 primeiros colocados, José Roberto Estopa marcou 3%, Fábio Garcia somou 2% e Ulisses Moraes 1%. Outros nomes somaram 2%. Já 6% dos eleitores afirmaram que anulariam os votos ou votariam em branco. E 52% responderam que não sabem ou não opinaram. A pesquisa ouviu 1.800 pessoas entre os dias 8 e 12 de julho. Segundo cenário, os nomes são apresentados ao eleitor. Ou seja, pode voltar à comunidade aqui, porque agora são outros números, outro cenário. No segundo cenário, o pesquisador faz a pergunta: em quem você votaria para prefeito de Cuiabá se as eleições fossem hoje? E apresenta ao eleitor uma lista de possíveis candidatos. A margem de erro segue em 3% para mais ou para menos. Vamos juntos acompanhar aqui no telão do SBT Comunidade o resultado da rodada. Em primeiro lugar, Abílio Júnior, do PL, aparece com 23% dos votos. Em segundo lugar, neste primeiro cenário de estimulada, aparece Eduardo Botelho, com 22% dos votos. Em terceiro lugar, no cenário estimulado, aparece Lúdio Cabral, com 9% das intenções de voto. Vamos acompanhar a repercussão destes números com a nossa profissional, Marcela Vasconcelos, que, claro, já está em contato com todos os citados na pesquisa para repercutirem estes números. Marcela, ao vivo no telão do Comunidade, o que esses números destas 2 rodadas que nós colocamos em destaque já trazem de repercussão nos bastidores da política? Oi, novamente, Trindade. É isso, essa pesquisa trouxe números já importantes, dando sinais da próxima eleição. E olha só, nos 2 cenários, como você muito bem destacou, tanto na espontânea quanto na estimulada, Abílio ganha destaque. E eu quero fazer aqui também uma informação importante, pontuar que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já declarou apoio a Abílio, o que também é um ponto importante para que todos possamos observar esse cenário que ainda vai amadurecer muito, mais que já dá sinais, porque o atual presidente da Câmara, vereador Chico 2000, também já disse que tem interesse, que quer disputar o executivo, mas ele não pontuou nessa pesquisa. A gente precisa ficar atento também para essa situação que envolve o PL. É importante a gente destacar e observar a engenharia política que começa a se construir. Trindade, eu também convido você e a população para ficar atento aí a Abílio e também Eduardo Botelho, que aparecem no empate técnico praticamente. Inclusive, no segundo turno, Eduardo Botelho ganharia de qualquer outro candidato. É um cenário também que deve ser avaliado na disputa interna dentro dos respectivos partidos, ou seja, a gente
começa a observar essa primeira pesquisa espontânea, como você bem colocou, onde não sabem ali o nome dos candidatos e depois, é claro, no outro momento, onde os nomes são apresentados. Então, eu sigo daqui conversando com todos os políticos, observando o cenário e levando a informação. Tem muita pesquisa para acontecer, eu sigo por hora aqui acompanhando e a qualquer tempo você pode me acionar que a gente vai comentar e, inclusive, né, Trindade, convidar no nosso Comunizap para que a população, para que a nossa audiência comente também essa pesquisa tão recente. Marcela, muito obrigado pelas informações. Eu vou compartilhar com você a partir de agora os números dos segundos turnos, dos possíveis segundos turnos, mas antes, deixa eu só lembrar que nesse cenário onde foram apresentados nomes aos eleitores, o José Roberto Estopa marcou 5%, o Fábio Garcia somou 4% e o Ulisses Moraes continuou com 1%. 8% dos eleitores afirmaram que anulariam os votos ou votariam em branco e 22% não responderam ou não opinaram. A pesquisa também ouviu 1.800 pessoas entre os dias 8 e 12 de julho. Vamos agora para os cenários do segundo turno, de possíveis, prováveis segundos turnos. O primeiro cenário pesquisado pela MT Dados traria um confronto entre Eduardo Botelho e Abílio Júnior. Vamos para o telão acompanhar o resultado da pesquisa MT Dados no telão a partir de agora. No segundo turno, para prefeito de Cuiabá, Eduardo Botelho aparece em primeiro lugar com 29% dos votos, na disputa com Abílio Júnior, que neste cenário teria, no telão do Comunidade, 26% dos votos. Botelho passa Abílio, mas ambos se movimentam dentro desta margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Abílio lidera no primeiro turno, mas empatado tecnicamente com Eduardo Botelho. E no segundo turno, Eduardo Botelho lidera, mas tecnicamente empatado com Abílio Júnior. Este não foi o único cenário montado pela MT Dados para avaliar as intenções de votos dos cuiabanos. Vamos para o segundo cenário de segundo turno. Neste segundo cenário, Eduardo Botelho aparece com 34% dos votos. E, em segundo lugar, quem aparece aqui no telão do Comunidade é Lúdio Cabral, com 11% dos votos. Ou seja, se para o segundo turno fossem Eduardo Botelho e Lúdio Cabral, as intenções de votos dos cuiabanos seria esta aqui, segundo o MT Dados, segundo a MT Dados. É importante entendermos que os candidatos ainda estão construindo as pré-candidaturas. E essas informações são importantes para essa movimentação dos bastidores, como a Marcela antecipou. Tem um terceiro cenário, se fossem para o segundo turno, Eduardo Botelho e José Roberto Estopa. Eduardo Botelho, 35% das intenções de voto, e Estopa aparece com 6% dos votos, Estopa que é do Partido Verde. Aquilo que a Marcela compartilhou e que agora ela volta aqui para o telão no Comunidade, é que esses números são importantes para as construções das pré-candidaturas, porque os dois líderes nas intenções de voto das pesquisas MT Dados, eles disputam internamente a indicação do partido. Traz a Marcela para o telão do Comunidade, porque, Marcela, o Eduardo Botelho e o Fábio Garcia são do mesmo partido, e ambos buscam esse consenso da legenda para ser indicado à Prefeitura de Cuiabá, e também o Abílio com o Chico 2000. E aí esses números agora serão destrinchados pelo eleitor, não é mesmo, Marcela? É isso mesmo, Trindade. É um grande termômetro nesse momento para viabilizar essas possíveis pré-candidaturas e é claro que são fundamentais para a análise do partido. Eu reforço ainda que essa pesquisa, Trindade, ela leva muito em consideração a lembrança do eleitor dos possíveis candidatos, por isso a espontânea tem esse valor importante nesse primeiro momento, onde é uma pré-avaliação, mas que tem muito peso, como você frisou, para a construção, para a engenharia política dentro dos partidos.
E como você mostrou muito bem aí no nosso telão, Trindade, num segundo turno, num possível segundo turno, nos 3 cenários, o atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, venceria com certa tranquilidade os seus adversários. Só reforçando mais uma vez que tudo indica, eu acredito que a mensagem, a grande mensagem, a principal dessa pesquisa é que teremos uma disputa acirrada, emocionante, como foi a última disputa. Tudo indica que esse calor que envolve a disputa da Prefeitura da capital mato-grossense já deu sinal desde a primeira pesquisa que deve ser bastante acirrado, porque de forma técnica geral, Abílio e o deputado Botelho estão tecnicamente empatados. É um número importante a ser avaliado nessa terça-feira, Trindade. Marcela, muito obrigado. E claro que esses números estão repercutindo nos bastidores. Agora há pouco a Marcela já conversou com o Fábio Garcia sobre o desempenho dele na pesquisa. Mas, Marcela, vamos fazer mistério, vamos segurar a entrevista para amanhã, porque amanhã tem toda a repercussão política destes números. Por enquanto, Marcela, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto a conversar com você. Mas outros pontos importantes que estão sendo observados pelos analistas políticos diante destes números é o possível desempenho dos candidatos, a margem de crescimento. Por exemplo, o Abílio Júnior ele aparece como líder absoluto em todos os cenários do primeiro turno, mas enfrenta dificuldades em crescer no segundo turno. Por quê? Ele tem uma dificuldade de comunicação com um eleitor que não é fã, digamos assim, do Abílio, que não concorda muito com as ideologias defendidas por ele, e ele precisa aperfeiçoar essa comunicação com esse outro grupo. São esses elementos que são importantes serem analisados pelos especialistas em política para a construção das candidaturas. Mas hoje, muito mais do que outras coisas, é observado esse fator dessa disputa interna entre alguns nomes que pretendem ser indicados, o caso do Abílio Chico, o caso do Botelho e o Fábio Garcia. E aí a gente vai observar, ou eles vão observar, quem está melhor colocado, mas também quem tem chance de crescer mais durante o pleito eleitoral, porque as peças vão se movimentando, os cenários vão mudando, e você observou na estimulada, ou melhor, na espontânea, que 52% dos eleitores ainda não sabem em quem votar para prefeito de Cuiabá.